Eu tô no momento Gustavo Sincerão aqui no canal, né? Tenho revelado um monte de coisa que eu acho que eu nem deveria falar. E agora eu vou contar para vocês que na prática eu me sinto até mal por isso, mas eu trapaceei nos 10 concursos que eu passei. E hoje, na verdade, muitas pessoas aproveitam também dessa brecha no sistema, que eu acho que sinceramente isso daqui é algo errado, é algo que tem que mudar. Mas essas pessoas passam no concurso também praticamente trapaceando, né? E já fiquei ali 10 anos no TRT, já pedi exoneração, não tem mais o que acontecer comigo também, então vou contar aqui toda a verdade para vocês e eu espero que você goste, fechado? Eu passei um monte de concurso, né, gente? Passei ali no primeiro que eu fiz, que foi oficial de promotoria, nível médio, depois gostei bastante desse tipo de concurso e migrei ali, né, para a área de tribunais. Migrei não, né? Já estava ali meio que na área de tribunais e fiquei ali. E eu sempre estudei de um jeito bem diferente, né, gente? Eu nunca estudei com um cursinho. Então, eu não pegava aquele conteúdo gigantesco, né? Videoaulas infinitas, PDFs infinitos. Eu sempre, como eu tinha pouquíssimo tempo, tinha pouco conhecimento, mas sempre tive ali uma forma um pouquinho mais esperta de pensar, eu comecei a estudar na prática só pelas questões. E naquele momento era até mais fácil fazer isso, aliás, mais fácil não, mais difícil, só que mais fácil de não errar. Porque hoje, né, você tem acesso a todas as questões da galáxia que você imaginar. Você entra em um site de questões, desses tradicionais, eles são muito amplos, né? Você encontra ali, sei lá, 2 milhões de questões, e é muito fácil você se perder e estudar com a questão errada. E aí você não consegue aproveitar essa brecha. Só que naquele momento, como eu tinha que caçar das provas de concursos parecidos, concursos anteriores, provas só da mesma banca ali, eu comecei a entender esses padrões até dentro de cada matéria, né? Porque nós temos uma diferença ali entre matérias específicas e português. Eu comecei a entender que tem uma brecha. Tem uma repetição aqui de temas. E se você mapear esses temas, que são os temas mais recorrentes, você, com pouco esforço, dominando aqueles conteúdos que são mais relevantes para a banca, que toda hora estão ali nas provas, você passa. Isso aqui, gente, na prática, é lei de Pareto, né? Regra de Pareto. Em tudo que o ser humano coloca a mão, né, com volume, inclusive aqui na área dos concursos, acontece a lei de Pareto, gente. Na prática, ela mostra que se você dominar aquele 20% que é mais relevante, você alcançou 80% da nota. Pô, 80%? Quando a gente pensa aqui numa nota de concurso, você já está competitivo. Se você tiver uma redação legal, você passa a ser nomeado. Foi isso que eu fiz, gente. Por isso que em pouquíssimo tempo eu consegui resultado. Porque eu mapeei os concursos parecidos com aqueles que eu ia fazer, entendi quais eram esses temas, que eram mais recorrentes, dominei esses temas, um pouquinho só do conteúdo, né, perto daquele gigantesco conteúdo que normalmente você tem para estudar, e aí eu estava na frente de todo mundo. É como se eu tivesse um esquema, gente, na prática. Como se eu tivesse ali acesso, não ao gabarito, né, que isso daqui, infelizmente a gente sabe de algumas histórias, né, é exceção ainda nos concursos, principalmente nos concursos grandes, mas acontece. Então eu não tinha acesso, claro, ao gabarito, mas eu tinha informações privilegiadas quase. É como, imagina só, isso daqui eu já ouvi algumas histórias também cabulosas aí por trás, né? Que imagina só, o seu tio tá trabalha na banca e tá criando ali uma prova. E aí ele pega e começa a passar pro sobrinho dele ali os temas das questões. Ele não passa exatamente o que é a questão, qual que é o gabarito, mas ele fala, pô, eu vou fazer uma prova aqui, né? Vai ter direito do trabalho. Dá uma pesquisada sobre trabalho indígena. Você já estudou trabalho indígena? E aí ele vai e coloca uma questão de trabalho indígena na prova. Pô, olha a vantagem que a pessoa vai ter. Na prática, gente, quando você entende o sistema dos concursos, e é um sistema preguiçoso, viu, gente? Aqui vai uma crítica para as bancas, né? As bancas continuam fazendo isso, desde quando eu comecei a estudar para concurso até hoje. E assim, né, a gente pode até discutir se isso daqui é preguiça mesmo ou estratégia, a gente vai falar sobre isso já. Mas na prática, você percebe claramente que as bancas continuam insistindo nisso. Elas repetem e repetem e repetem aqueles mesmos temas. Ou seja, se você entender plenamente aqueles temas que são cobrados ali no tipo de concurso que você vai fazer, você está muito na frente, você está praticamente trapaceando. Você tem uma informação privilegiada, você entendeu quais os temas que vão ser cobrados na sua prova. E isso daqui é até mais fácil de entender em algumas matérias, né? Eu já gravei um vídeo, e eu vou deixar ele passando aqui no final, em que eu mostro que com apenas 5 temas de língua portuguesa, você bate 86% da prova. Isso daqui, gente, ó, uma análise que eu fiz, né, com a equipe da Aprovação Mágica aqui de mais de 150 mil questões. E quando você vai pesquisar sobre isso, né, quantos temas eu tenho que estudar de língua portuguesa para dominar todo o conteúdo da prova? Mais de 100 temas.
Então, não faz sentido, sabe? A gente não tem tempo de estudar 100 temas de português, depois mais 100 temas de matemática, mais 100 temas de informática. Não dá tempo, você tem que ter essa técnica para chegar muito bem na prova. E isso daqui gera uma vantagem absurda para quem tem esse tipo de informação. E na verdade, né, você não precisa ficar mapeando isso, gente. Isso daqui é uma coisa que eu nunca fiz. Sabia? Eu nunca peguei uma planilha e fiquei mapeando. Na última prova de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, eles cobraram em língua portuguesa esse tempo. Cara, isso daqui sinceramente é perder tempo. O que você faz? Você faz as questões e estuda as questões. Simples assim. As melhores questões. Você tem que ter uma lógica para fazer isso, que inclusive é o que a gente faz hoje com vocês lá nos Filtros Perfeitos. E agora, gente, nesse vídeo aqui eu não quero falar sobre técnica de estudo, sabe? Isso daqui já tem vários vídeos, né, falando sobre engenharia reversa e tudo mais. Eu quero conversar com você, eu quero saber a sua opinião, se você acha isso justo. Porque, sinceramente, né, quando a gente olha assim para a estrutura do concurso, o edital, normalmente, né, desses grandes concursos, cobram ali um conteúdo que é praticamente impossível de você estudar e dominar tudo, né? Por isso que, claro, dificilmente num concurso como esse, alguém gabarita a prova, né? A nota de corte aqui histórica fica ali de 86% para cima, né? Em concurso de bancos, às vezes fica bem mais baixo, né? 73% é a média. E aí, a banca faz o mais simples, o mais fácil. Ela repete os temas de provas anteriores. Se você imaginar, hoje em dia, né? Todo mundo trabalha com IA, né, gente? Inclusive o examinador. O que o examinador faz? Ele provavelmente joga ali o banco de questões de provas anteriores do órgão, da instituição, da banca também, e pede para a IA entregar ali, né, o conteúdo. E ele revisa. Se ele é ligeiro, ele faz isso. E aí o que a IA vai fazer? Ela vai continuar montando em cima da lei de Pareto. E isso daqui é certo, gente? Sabe, eu acho que hoje em dia, né, talvez fosse mais justo se eles criassem ali alguns critérios para cobrar mais pontos do edital, para fugir um pouco da lei de Pareto. Nós já percebemos em algumas provas, inclusive, né, que às vezes eles batem ali no contrapé. Né? Historicamente eu lembro de uma prova clássica em que aconteceu isso, que foi uma prova do INSS. Se eu não me engano, assim, 2 provas atrás, ou 3 provas atrás, para técnico, sabe, concurso grande. Eu lembro que eles pediram muita coisa ali, não da Seguridade Social, especialmente da parte previdenciária, que é o que sempre eles pedem. Eles pediram sobre assistência, bastante coisa ali da lei de assistência. Isso daqui, pegou todo mundo no contrapé. Então, naquele caso, quem estudou de uma forma mais sólida, né, e esse tipo de concurso permite que é um concurso mais simples, com menos conteúdo, teve uma nota maior. Então, por que a gente não faz isso em todos os concursos? Porque talvez a gente meça melhor o conhecimento do concurseiro com isso, pedindo ali, né, mais conteúdos, mais tópicos. Eu acho que, pensando assim, no bem do serviço público, pegar uma pessoa mais qualificada, que tem um domínio amplo sobre aquilo que vai ser tratado ali no órgão, na instituição, isso daqui talvez fosse a melhor solução. Só que não é o mundo real, gente. Então, a minha recomendação para você que está estudando, cara, domine a lei de Pareto. Primeiro, você tem que gastar mais energia nos tópicos mais importantes. Você tem que entender que os editais, eles são gigantescos, mas que as provas cobram normalmente os mesmos temas de sempre. Você tem que fazer um estudo desproporcional, principalmente no começo. Você tem que garantir os pontos naquilo que é simples, que é previsível, que é a lei de Pareto. Só que, talvez, muito em breve, eles mudem isso, né? E o concurseiro que, na verdade, estuda de forma mais sólida, que é o que eu fiz também, né, no começo dos estudos principalmente, eu fui lá e dominei aquele conteúdo que é o mais recorrente, beleza. Só que você tem que ter constância e entender que você está bem ali na lei de Pareto, aqueles temas que são mais recorrentes, comece a dominar o resto. E é isso que você tem que fazer, só que assim, eu acho que talvez para as bancas, para os órgãos selecionarem os melhores candidatos, eles têm que começar a cobrar um conteúdo mais amplo. Por quê? Aí você consegue até talvez fugir um pouco dessa galera que trapaceia, que vai olhar ali o que é historicamente mais cobrado, que vai dominar só aquilo, que não quer nem saber do resto, porque isso aqui funciona, gente. Né? Nesse tipo de concurso, cara, sério, gente, se você dominar o que é historicamente cobrado, na gigantesca maioria dos concursos, se você dominar só isso e tiver uma boa redação, principalmente quando a prova, claro, tem redação, né? Algumas provas não tem, aí você tem que focar, tem que ter uma nota maior, às vezes você tem que ter um planejamento um pouco diferente. Mas se você dominar nos concursos clássicos aqui, de tribunais e tudo mais, aquilo que é o simples, que funciona, né, que normalmente, inclusive, viu, gente, está na parte de lei seca no final das contas, viu? Quem é de tribunal, de provas até de concursos policiais e tudo mais, é o conteúdo simples que funciona, inclusive, para quem é formado em direito. Mas se você dominar isso daqui e tiver uma redação boa, cara, você passa. Aconteceu muito.
Redação sempre foi um negócio que eu sempre gostei muito, né, de ler, de escrever. Isso daqui foi um facilitador para mim ali quando eu comecei a fazer concurso que tinha redação. E isso daqui, gente, é um diferencial muito grande. Poucas pessoas praticam redação. Isso daqui é triste até no final das contas. E se você tiver essa habilidade nos concursos que tem redação, que tem discursiva, você passa na frente de todo mundo, cara. Eu já sabia já que quando eu tinha uma nota ali, né, competitiva, como eu fazia uma transição sempre, às vezes curta ali entre concursos, eu sabia que às vezes eu tinha, claro, menos competitividade do que algumas pessoas que já estavam ali há mais tempo naquela área, mas se eu conseguisse uma nota legal para ir para a redação, eu tinha uma chance muito grande de passar na frente delas. Então, aqui é planejamento, né? Você entender a realidade do concurso e se adaptar a isso. Só que, aí eu quero perguntar para vocês, você acha que isso é justo? Porque a pessoa que está fazendo isso, ela tem informações privilegiadas. Se você olhar para o concurseiro que segue o cursinho à risca ali, né, que vai da aula 1 até a aula 1789, olhando tudo ali numa linha contínua, sabe? Da aula 1, 2, 3 até a final. Cara, essa pessoa vai sofrer demais e provavelmente quando ela chegar lá na parte final, ela já esqueceu tudo que estava aqui. E ela não entendeu o que é relevante, ela não repetiu aquilo que é relevante, ela não aprendeu a trapacear. Trapacear no bom sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Nunca fiz nada errado na minha vida, graças a Deus. Tenho muito orgulho disso. E é difícil fazer as coisas no Brasil, né, sem fazer esquema de verdade. Mas assim, isso daqui, trapacear é uma palavra meio pesada, né? Acho que eu deveria ter mudado isso, na verdade. Mas é um requisinho, né? Você entende a lógica e vai que vai, tá? E vai que vai com foco em resultado, tá? Mas assim, eu sinto que, principalmente naquela época que eu comecei, cara, eu me sinto às vezes até mal, sabe? Porque eu comecei a estudar com um monte de gente, cara, e as pessoas até davam risada, né, do jeito que eu estudava. E todo mundo seguiu ali aquele caminho tradicional, né? E eu fiz isso, gente, naquela época não porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? É porque era o que dava para fazer, com o tempo que eu tinha e com a falta de grana que eu tinha. Não tinha como pagar um cursinho naquele momento. Aí eu tive que me virar sozinho e entendi que, na verdade, aquele era o melhor jeito de estudar, que é o jeito que eu ensino hoje para vocês. No Bitolê, na aprovação ágil. Inclusive, né, isso daqui ainda é a base da metodologia, né, gente? De tudo que a gente faz e os resultados são absurdos. Assim, hoje a gente tem mais de 10 mil aprovados, né? E com um número muito menor de alunos, usuários no aplicativo e tudo mais. Inclusive, né, hoje a gente tem uma estrutura nova que você pode começar a estudar de graça agora, que é o questões.aprovaçãoagil.com.br, que não é só um site de questões, é um site para você fazer isso, para você primeiro trapacear, entender o que é mais relevante, se jogar no processo, e você vai ter todas as ferramentas que eu sempre usei, que a galera da Aprovação Ágil usou, para garantir a aprovação nos melhores concursos do Brasil. E a gente vai ter muita novidade, a gente vai ter aqui, ó, esse conteúdo para todo concurso que você quiser. Inclusive a gente tem para a OAB e tudo mais, fechado? Eu recomendo que você comece a estudar hoje de graça, se você quiser. Você consegue utilizar a plataforma, tem um link aqui para vocês, fechado? E eu quero saber, ó, você quer trapacear ou você quer seguir o caminho tradicional? E você acha que é justo isso daqui? Ó, essa é a principal discussão. Você não acha que talvez isso daqui faria sentido, eu acho, para os órgãos, gente, para pegar pessoas mais qualificadas, pensando ali no nível de contratação, uma pessoa mais sênior, uma pessoa que domina de forma mais ampla o conteúdo, cobrar mais pontos do edital. E aí, claro, isso muda a forma de estudar, faz parte do processo. Só que assim, eu acho que é inevitável, né, gente? Porque até para o órgão, talvez faça sentido as pessoas serem melhores em alguns pontos. Né? O simples funciona, inclusive, no trabalho também. Só que quando você faz a prova ali cobrando mais temas, mesmo que a nota de corte caia, sabe? Isso daqui é irrelevante, gente. Isso daqui depende ali, né, de ajustes em relação ao público, o nível de estudo das pessoas, mas a nota de corte cai para todo mundo. Só que eu acho que você conseguiria dar um privilégio maior para as pessoas que estão há mais tempo estudando, pessoas mais bem preparadas. Isso seria bom, né, para o serviço público em geral, né, que a gente tem que pensar nisso também, fechado? Mas eu quero que você comente aqui, ó, o que você acha disso, se você pretende trapacear no bom sentido, né, claro, se você ficar sabendo de trapaça e de esquema, né, gente, denuncia, pelo amor de Deus, fechado? Né? Chega dessas coisas, você já sabe o que fazer, fechado? Mas claro, comente aqui, e claro, gostou? Deixa a curtida, não gostou? Deixa a descurtida, não tem problema, prometo melhorar nos próximos vídeos. Siga o Bitolê em todas as redes sociais e comece a estudar de graça a partir de agora aqui no site de questões de aprovação. Aí você entra lá, você consegue ver passo a passo tudo que você precisa fazer, fechado? Valeu, um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.